Fala galera, tudo bem? Boa noite para vocês, sejam bem-vindos em mais um episódio do nosso canal Perrengue ao Vivo, o nosso podcast de sucesso e muito motivacional. Pessoal, hoje eu tenho um grande prazer, na verdade, de trazer esse cara aí, o Renan, né? Porque além de admirar a história de vida desse cara, é um cara que passou por muitas coisas na minha vida, né? Nós vivemos juntos muitas coisas. Não é relacionamento amoroso, antes que vocês falem, tá? Porque eu sei que já vai começar a chegar no Instagram ali, ó. Ué, parabéns para o casal, parabéns para o casal. Nada disso. Ele é casado, chefe de família, pai. Eu não sei se ele é hétero, mas também nada contra. Isso aí hoje em dia Vivo a gente, amor. né? Sei. A gente vai descobrir aqui, vocês vão perceber. Então, galera, ó, muito feliz em receber o Renan, meu amigo pessoal, tá? E que possui uma história de vida para compartilhar, galera, para compartilhar com vocês uma história emocionante, com muitos perrengues, tá? Vou deixar ele falar um pouquinho. Seja bem-vindo, Renan, muito obrigado. Se apresenta aí, meu parceiro, fala aí. Obrigado pelo convite e é muito bom rever, né, os amigos e principalmente como você falou, né, a gente é uma amizade aí que foi pra vida, né, foi para além dos portões da caserna. É verdade. Então, eu me chamo Renan Monteiro e lá na época do Exército me conheceu como Vieira Silva. Aí, daqui a pouco vai me zoar, eu tô me contendo para ter um apelido aí. Mas é isso, a gente tem... Aí vão para 20 anos quase, né, de amizade. 20 anos, cara. 20 anos, né? A gente tá ficando velho. Porra. E 20 anos de um percurso de muita luta e de algumas colheitas também, mas assim, foi bastante luta. Tudo teve um porquê, tudo teve uma história para eu conseguir chegar até onde eu estou chegando e os locais ainda que eu pretendo chegar. Não, e vai chegar, irmão, porque aquela fase motivacional para vocês, galera. Olha só, quando a gente, né, está próximo a uma pessoa que possui uma energia boa, uma pessoa que tem na sua raiz aquela coisa de batalhador, de não desistir e de traçar um objetivo e chegar nesse objetivo, custe o que custar, meu irmão, o avião desse cara é só assim, ó, o bico tá para cima, é só sucesso, é só decolar. E foi o que eu falei para vocês, eu conheço o Renan, é meu amigo pessoal. E eu sei o que esse cara é capaz. Porque eu sei o que esse cara passou. E nós passamos. Então, eu vou deixar ele falar porque eu sou emocionado. Galera, Douglas Takeshi, Perrengue ao Vivo, vocês já me conhecem. Vocês sabem que se o convidado der mole, eu pergunto, eu respondo, eu volto aqui de novo e tal. Não deixa ele falar. E o Daniel tá lá, ó, a produção só puxando a orelha. Então, eu vou deixar ele falar. Então, eu tinha que agregar, né, contribuir com essa informação sobre esse cara, porque eu sei de fato, e quando eu falo eu sei, colocar a mão no fogo sobre o perfil desse cara. E tudo começou, né, parceiro? Nasceu o Renan, aí fala aí, nasceu o Renan, Vieira... Assim, a gente veio de uma infância complicada, né? Meus pais, como a maioria dos pais dos anos 80, com muita luta para sustentar o filho, e normalmente a família é muito grande, eu sou o centro de 5 irmãos, né? Então sou o terceiro, fiquei ali no elo ali, né? Entre outros 4 irmãos. E assim, a infância já não foi, graças a Deus, não cheguei a passar fome, né? Mas a gente passou muita dificuldade para poder se criar. E assim, acabou tendo um certo sucesso a minha família, porque todos os 5, graças a Deus, nunca tiveram nenhum desvio de conduta, sempre foram muito trabalhadores e conseguiram almejar aí os seus sucessos profissionais, cada um dentro da sua esfera, e comigo também não foi diferente. Assim, eu sou um cara simples, né, que desde a minha infância, tinha uma frase que meu pai falava que eu levo para minha vida, e eu te digo com toda certeza que essa frase foi a minha maior mola para eu conseguir não desistir, para eu conseguir alcançar tudo aquilo que eu sempre desejei,
que é o seguinte, meu pai falava assim, se você vê um poste e fala assim, ó, sobe nesse poste, você nunca diga eu não consigo. No máximo, você diz eu não consegui, porque você tem que sempre tentar. Então não existe eu não consigo. Essa palavra, ela tá fora do vocabulário, essa palavra tá fora do dicionário. Então assim, para mim sempre foi isso. Eu nunca vi um desafio na minha vida e disse eu não consigo. Eu sempre encarei. Às vezes a gente consegue, às vezes a gente não consegue, mas quando você tem fé em você mesmo, que você quando tentar, se aquele conseguiu, não que você seja melhor ou pior, mas se aquele conseguiu, você também é capaz de conseguir. Então é só você ir para dentro com honestidade, dentro do coração, vontade, fé, que você consegue tudo aquilo que é seu, tudo que te pertence. Então essa foi a minha maior mola da vida. Foi eu sempre tentar, nunca desistir antes de tentar. Foi isso que aconteceu desde sempre na minha vida. Pô, galera, olha só. A gente vem contar perrengue e de fato a gente acaba se emocionando um pouco porque a mola, o grau motivador desse cara, né? E é o que eu costumo falar pra vocês e dentro da minha casa, que o nosso maior exemplo é a cultura da nossa família. Verdade. É o ambiente que você foi ali forjado, né? Então, se você tem uma estrutura familiar que é muito importante, que hoje não temos mais, infelizmente, né? Nas casas, nos lares, que é uma estrutura familiar. E quando eu falo isso, eu falo sobre dar exemplo, né? Colocar o filho no lugar dele, né? O excesso de liberdade atrapalha muito e as coisas fáceis da vida. Então eu tenho certeza que se o Renan tivesse tudo fácil na vida, não conseguiria. Ele não conseguiria passar nem a metade do que esse cara já passou. Ou não teria aproveitado do modo como eu aproveitei. Até as dificuldades, você aproveita alguma coisa que você sempre aprende, você sempre evolui. E assim, cara, você sabe que meu sonho sempre foi ser médico. Na época, eu lembro isso com clareza, não sei se você recorda disso. Teve uma instrução de saúde, chega a arrepiar essa parada, que você até se machucou, lembra dessa parada? E apesar que eu tenho uma marca aqui também, que ele me deu uma fuzilzada na cara, aí abriu, né? Olha, mas na época podia. Vamos abrir um parêntese aí. E para a gente explicar essa história. Né? Não, eu vou explicar, deixa eu só concluir essa parte concluir. Então, assim, você sabe que sempre foi uma vontade minha ser médico, e eu sempre fui muito de conversar, né? A gente tinha uma amizade legal. E aí eu lembro na instrução de saúde, você virou para mim, eu tinha... porque tinha algumas pontuações, tinha um lance desse na época... Para fazer o CFC, tá falando? Não, na formação, nas instruções tinha uma certa... Quem ficava em 01, 02, tinha umas oficinas, isso. Isso aí tinha tinha umas oficinas que você ficava em primeira, segunda. E aí eu lembro que você bateu assim no meu peito e falou assim, essa aqui é tua. Essa aqui tu não desiste não, porque eu tinha tentado fazer alguma oficina de saúde. Porra, e eu não consegui. E eu não consegui, eu fiquei meio murcho, porque eu falei assim, porra, essa é a oficina que eu mando, que eu gosto pra caralho, então tem, né? Aí você virou pra mim e falou assim, aí eu dei uma murchada, né? Baixou um pouco já porque eu não tinha conseguido fazer uma certa oficina. Aí você virou pra mim e disse, Vira, vambora. Essa é tua, tu que vai conseguir, essa é a sua área. E aí eu fui pra dentro e a gente, sempre mandou muito bem na formação, né? Conseguimos. Nunca fomos os melhores porque não existe essa questão, mas assim, a gente sempre conseguiu se destacar de algum modo. Portanto que a nossa história no Exército foi de certo sucesso, né? Dentro da nossa esfera ali, daquilo que como a gente entrou e o caminho que a gente percorreu. O lance do fuzil, fala aí. Então, eu vou começar assim. Na verdade, a nossa história começou a ser... Gente, a nossa história de amizade começou a ser construída, né, dia 1º de março de 2004. Um pouco antes, né? Um pouco antes. Na época de conscrito. Conscrito. É verdade. Então, assim, a gente se alistou no terceiro BI. Não conhecia o Renan. Né? Eu já contei essa história para vocês. O motivo de eu ter ido me tornar paraquedista, né, foi um motivo nada a ver. Eu também caí de paraquedas lá. Exatamente. E assim,
Fizemos teste, fizemos área, aquelas preliminares ali. Meu irmão, era uma peneira sinistra. Por exemplo, eram 200 vagas, 150 vagas para 3 mil candidatos. Meu irmão, só ficavam os melhores. Naquela época, realmente. Porra, vocês têm noção? 3 mil candidatos para 150, 200 vagas. A gente tinha que correr 3.300 em 12 minutos. Pô, meu irmão, se você não chegasse lá correndo 3.300 em 10, você tava fora. E aí eu me lasquei na época ainda porque a gente fez aquele teste ali no terceiro BI, né? Aquele teste... aquele testezinho da barra. Quem era voluntário e tudo mais, aí ia lá pra brigada pra fazer o teste. Moleque, eu não fazia ideia de como funcionava. Daqui a pouco eu vou te contar o motivo por que eu entrei no exército, né? Tem tudo a ver com a medicina. E aí eu fui fazer aquele teste lá, cara. Eu não sabia, nunca tinha feito nada igual, né? Nem parecido. E me ferrei na corda, né? Cheguei lá, eu tinha uma altura... tu não pegou o bizu do peito? Não. Já cheguei agarrando na corda e subindo igual um louco. Chegou no meio do caminho, faltou o braço. Aí desci, queimei minha mão toda. Aí aquilo, eu falei assim, caraca, me ferrei. E aí fui reprovado. Fui reprovado nesse teste. Aí eu comecei, cara, a tentar de qualquer modo uma segunda chance de fazer o teste. E aí, na época, não tinha essa abertura. Essa possibilidade de fazer uma segunda... Naquele momento lá, hoje... chamada. Isso, hoje parece que até tem. Mas aí, o que eu fiz? Eu fui atrás de um sargento, chamado Sargento Fisley, que era da PREC, que era conhecido de uma conhecida minha. Aí eu falei, cara, eu vim lá de São Gonçalo, eu quero ser paraquedista por conta de um coronel que foi comandante do HG, do HG-UVM, que hoje é HG. E aí ele falou assim, cara, faz o seguinte, guerreiro, vem aqui amanhã que eu vou ver qual a possibilidade de você fazer o teste. Cara, cheguei lá de manhã cedo. A gente chegava lá às 5 e pouca da manhã, né? Pegava o Campo Grande. E aí, cadê o cara? Nada o cara me atender. Aí andei e não podia ficar dentro do quartel, né? A gente ficava na vila. Cara, não tinha grana pra almoçar, nem porra nenhuma, né? Aí fiquei andando na vila, dando volta na vila militar pra voltar lá depois do TFM. Mandaram eu voltar, era 9 horas. Chego no TFM, o cara tava no salto. Eu falei, puta que pariu. Aí cheguei depois do almoço, aí fiquei andando na vila. Depois do almoço, o cara, espera aí pra te atender. Aí ele foi me atender lá 3h30 da tarde. 3h30 da tarde ele perdeu o meu CAN. A esposa dele parece que lavou o CAN dentro da gandola dele, dentro da farda. Eu falei, cara, fudeu-se. E agora? E aí ele meio que me deu a notícia de que não teria a possibilidade de eu fazer o teste. E com isso ele também falou que lavou meu CAN. A minha sorte foi essa, sorte ou destino, né? Eu não acredito em sorte, eu acredito em cristocidência, né? Ou fescidência. Excelente. Uma boa colocação. E aí, assim, devido a ele ter perdido meu CAN, ele ficou meio nervoso, porque é um documento, né? Ele correu atrás para eu fazer o CAN novamente. Nessa que fez o CAN novamente, eu não tinha o carimbo da reprovação. Eu fiz o teste de novo. Foi obrigado a fazer o teste. Fui fazer o teste de novo. Passei no teste. Mandou bem, e fui lá pro 26. Na majoração, né? Foi pra majoração, lembra? porque foi o primeiro ano de recrutamento, né? Tá vendo, galera? Olha só, eu não minto pra vocês. O que eu falei no último podcast sobre a majoração, sobre a primeira formação do 26... foi... Não é mentira, é verdade. E ele tá aqui pra confirmar, né? E o pessoal de São Gonçalo tinha um tratamento especial do Cabo Júnior, né? Porra, lembra? Mão pra Jesus ou mão pro diabo? Coração. Tinha um Cabo Júnior que a gente chamava de Cabo Coração Gelado. Lembra? Meu irmão, que loucura. Só o pessoal de São Gonçalo. Aquele cara é parceiro, né? Hoje em dia... É PM hoje. Hoje tá na Polícia Militar, né? Mas é isso. Aí eu entrei no exército, cara, assim, eu entrei no exército por conta da história de um coronel. Desde 7 anos de idade eu sempre quis ser médico. Parece assim até uma falácia, mas não é. Desde muito novo eu sempre tive a convicção que eu queria ser médico militar, muito por conta do meu pai de ter sido militar. E meu pai também... Na época, ele também tinha um desejo de ser médico. Não sei se isso veio com ele ou se veio de uma missão que eu tenho em relação a isso, porque a vontade é muito forte. Mas meu pai não havia conseguido, né, ser médico, mas foi militar. E aí ele sempre contava a história de um coronel que entrou no exército como sargento temporário
e fez medicina e depois virou oficial médico e comandou o HG. E aí, assim, na minha cabeça de adolescente, né? aquilo na minha cabeça de adolescente, eu falei assim, porra, HG é lá na Vila Militar, para eu ir para lá, só eu indo para a brigada. Meio que foi essa construção, minha cabeça sempre funcionou muito assim no Fantástico Mundo de Bob. E aí eu falei assim, cara, vou lá para a brigada, vou virar sargento e vou fazer medicina. Só que a gente caiu no 26, né, velho? E aí, os planos não deram tão certo assim, mas quase deu. E aí, cara, eu entrei com esse objetivo. Chegando lá, eu falei assim, cara, aqui eu não consigo estudar. Então eu preciso meter o pé. Tinha como, né? E aí as coisas, assim, aquela coisa que todo mundo que passa pelo exército como recruta, soldado, cabo, sargento, enfim, até o próprio sargento da ESA, ele passa, eu vou sair daqui, isso aqui não é pra mim. Não dá. Aí todo mundo pensa nisso, né? Um monte de gente me mandando, a gente adolescente no auge da rebeldia, né? Aí eu falei, porra, de gente me mandando, vou sair dessa porra, não consigo estudar. Eu entrei na faculdade de fisioterapia na época, ainda no exército, e não conseguia porque estava sempre em missão. Tu já era sargento. Já era sargento temporário. E aí eu não conseguia porque estava sempre em missão, sempre envolvido com missão. E aí eu falei assim, cara, decidi sair. Então saí do exército como auxiliar de enfermagem. Né? Dado início, eu entrei como soldado infante, né? Depois o capitão lá da terceira, que eu não lembro o nome dele, de olho verde. Rocha? Não, de olho verde. Um capitão lá de olho verde. Gente boa, tinha boca e não falava. Rocha, pô. Não, Rocha foi antes dele. Isso, Rocha foi antes dele. Foi um capitão depois dele que deu oportunidade, que ele chegou pra gente e falou assim, você quer fazer o quê? Porque você se envolveu com a parte da administração lá de cima do prédio. Sessão de operação partir. E eu fiquei no Furriel com o Fabrício. Porra, velho. Aí fiquei lá no Furriel. Com o Porfírio, isso aí. Porfírio encontrei com ele, inclusive, lá na região dos Lagos, psicólogo. Aí fiquei no Furriel e o capitão, a gente desembocava a missão, né? Eu lembro disso. Tô tentando lembrar. O capitão chegou e falou assim, você quer fazer o CFC de quê? E meu desejo sempre foi saúde, né? Aí eu falei, saúde. Aí ele, então beleza. Aí mandou, fui fazer o CFC de saúde. Aí fui indicado logo em seguida para fazer o CFST. Então eu saí do exército como auxiliar de enfermagem, né? Que não valia porra nenhuma aqui fora. Aí eu falei, cara, só sabia dar tiro e fazer curativo. E assim, aqui fora ferrou. Fiquei na merda. Porque o pouquinho de dinheiro que eu peguei lá da rescisão, né? Montei uma porra de um bar, pensando que eu fazia dinheiro para eu conseguir estudar. Eu sempre tive vontade de estudar. E aí nada. Nesse meio tempo eu me matriculei no curso técnico. E eu fiz o curso técnico de enfermagem. Aí fiz o curso técnico de enfermagem. Em seguida fiz a faculdade de enfermagem. Fiz outras faculdades antes. Na verdade não cheguei a concluir, né? Concluí quase química, mas tinha me matriculado antes em biologia. Enfim, sempre tentando estudar. Muita hiperatividade. Mas concluí enfermagem. Hoje trabalho como enfermeiro e esse ano agora que está entrando eu me formo médico, né? Então, assim, consegui atingir o meu objetivo que foi construído lá de trás do exército. Quando você tinha 16 anos, 17 anos, seus sonhos, 17 anos. Não, menos do que isso. Eu desde muito novo, eu sempre tive certeza do que eu queria, mas assim, é muita luta, eu não fazia nem... Rapaz, só para você ter ideia, a minha ignorância era tão grande em relação a como a vida funcionava. Eu tenho um tio que é médico e eu cheguei para ele, ainda no exército, eu era totalmente alienado em relação a isso. Eu falei, tio, você conhece nenhum reitor, não? Para eu poder entrar na faculdade de medicina? Olha a esquizofrenia. Tipo assim, não fazia ideia do que é. Então, se tudo que na minha vida eu consegui, eu fui batendo na porta, meu irmão, e aprendendo qual era o caminho. Nunca ninguém me falou assim, não, o caminho é esse aqui. Então, assim, tudo que eu consegui na minha vida foi eu batendo na porta e aprendendo qual era o caminho. E as portas se abrindo. Né? Se abriram, quase que mas eu chutava elas às vezes. Né? Tinha umas que não abriam, né? Tinha umas que não abriam, a gente chutava ela. É muito importante também, quando o Renan fala, porque quando você vai servir numa unidade militar no Brasil, existe o Exército Brasileiro. E, pelo menos na nossa época, né, pelo menos eu de 2004 até 2011, que eu fiquei um pouquinho mais que você, existe o 26.
né? 26. E assim, por que que o 26 é tão diferente, né, de qualquer outro tipo de batalhão? Porque é um batalhão força-tarefa. É um batalhão que qualquer pane no Brasil, o 26 era acionado. Então, Tu foi pro Espírito Santo, né? Que a gente foi acionado, só foi saber que tá no a Espírito Polícia Santo. Militar. Isso, a gente só foi saber quando desceu do avião. Foi onde que eu tô? Exatamente. Por exemplo, um belo dia, a gente vai pro batalhão trabalhar e o comandante de companhia bota a companhia em forma e fala assim, ó, material. Porque Não, nós a gente foi acionado no domingo. Ligaram pra gente no Não, mas domingo. eu já tava lá. Pô. Ah, você já tava lá. Eu já tava lá, tava saindo de serviço. De cabo de dia. A gente eu era tinha soldado ainda. Eu tava saindo de patrulha. Isso. Só que eu vibrava, então aquilo pra mim foi muito bom. Eu gostava. Eu fiquei puto, né? Domingo almoçando, o nego me ligando pra eu voltar pro quartel. Eu tava saindo de serviço, e aí a gente já ouviu de murmurrinhos e tal, mas só teve o tempo de galera chegando, e o material da gente era sempre pronto, porque por ser força-tarefa, você tinha que ter uma mochila pronta, teoricamente, né? Com farda, com tudo. E do nada, pessoal, aeródromo, né? Afonso, embarca no Hércules e vambora. Não aí sabia pra onde eu tava indo. Meu irmão, você tá lá, fuzil, armamento, carregador, munição pra caramba, colete e tal, boina, aquela boina linda, né, vermelha, que eu tenho muito orgulho, inclusive. Tu lembra da merda que deu do porradeiro lá no Espírito Santo? Mas aí foi... Não, porradeiro com o pessoal de lá mesmo. O pessoal de lá, Que a gente foi pro... O general botou a gente fora, só faltou chamar a gente de bonito. O resto, ele xingou tudo que não. Dava muita alteração, porque assim, quando a gente participa de uma tropa operacional, meu irmão, a pegada é outra. A gente não consegue compactuar com babaquice. Porque você é profissional, cara. Você se trabalha com a realidade. Você tá em missão, operando real, tá treinando. Então você tá pronto para aquilo. Então, quando começa muita palhaçada, que existe isso, né? Hoje eu posso falar, porque não tem vínculo nenhum, não tô nem aí. Existe muita babaquice, muita palhaçada dentro do militarismo. Infelizmente. Então, parece que quanto menos o cara é profissional, quanto menos o cara tá operando em missão real, né? Quanto mais o cara é da pasta do escritório, mais... Eu lembro a confusão que essa confusão foi porque a gente ia à noite, ficava na rodoviária. No aeródromo? Não foi no aeródromo? Não, nas rodoviárias do... Não, a gente ficava patrulhando. No aeródromo foi campos. Foi Campos. Campos foi outra merda. Porra, meu irmão. O Campos quase fui preso. Não, tô falando... E lá no Espírito Santo, a gente ficava à noite nas rodoviárias, patrulhando, fazia patrulha ou na rodoviária. Isso. Dentro do ônibus. E de dia quem ficava eram os capixabas. Aí a gente chegava de manhã quase. Querendo descansar, e os caras tocando foda-se, batendo no armário. O cara, acorda, PQD! Acorda, volta pra casa. Aí, rapaz, eu lembro que na época eu ainda dei ideia nos moleques que tinham uma sala de TV. Eu falei assim, rapaz, para de mexer com esses moleques, vocês vão arrumar merda. Aí o capixaba lá, tá pensando o quê, velho? Tá pensando que a gente é bobo, velho? Sabe que vocês são do Rio? Eu falei, rapaz, não mexe com o pessoal. Ah, não deu outro. Aí tacaram. Eu lembro essa porra até hoje. Tacaram um pano que era aberto em cima. Tacaram um pano por cima. Aberto, né? Isso. Só os armários. Isso. Tacaram um pano molhado. Bateu na cara do moleque lá que era da primeira companhia, né? Só falar isso. Era da primeira companhia. Meu irmão, parecia a Operação Saci. Nego, pulando a janela, invadindo a janela, uma porrada comendo. Aquele tal de bebezão dava cada porrada que chegava a estalar. Cara, bebezão era um cara que tinha 2 metros de altura. Aí veio um sargento, tava de serviço com um sabre. Sai daqui, sai daqui. Aí expulsou a gente de lá. Meu irmão, sei que todo mundo se envolveu na merda, inclusive os oficiais. Aí o general botou a gente em forma, deu os pontos. Lembra do Souza Mendes? Lembro. Deve ser na coronel época, hoje. Tenente Souza Mendes. Hoje deve ser major coronel. Aí, rapaz, não sei que desgraça que ele viu a porra de um urubu morrer. Lembra daquela bandeira que tinha lá em cima? Ele viu a bandeira dar uma chicotada no urubu e o urubu morreu. Aí ele virou pra mim, Vieira Silva, cheguei. Aí eu, fala ele, visto aquele mastro lá? Aí eu, vai lá em cima, tem um urubu morto. Aí eu falei, e aí, Tenente? Bota na sacola, traz pra cá que a gente vai embora, vamos deixar esse urubu aqui dentro. O que isso, cara? Aí, meu irmão, sei que eu fui lá, não sei com quem, peguei a porra do urubu, descemos, deixamos dentro do alojamento o urubu amarrado lá e fomos embora. Rapaz, aquilo deve ter fedido, deve ter fedido pra cá, até hoje. É uma merda.
Esse aí foi um dos perrengues também que, né? E aí para adicionar aí o que o Renan tava falando sobre a questão de não conseguir estudar, porque como era um batalhão de muita missão, muita operação, a gente era difícil estudar, cara. E o tempo que você tinha para descansar, meu irmão, você tava exausto, você tava morto de cansado, né? Então era realmente difícil. E aí até que ele teve essa decisão da vida, né? Na verdade, eu até falo que você foi muito mais maduro do que eu. Porque você enxergou algo que seria uma limitação. Quanto mais tempo a gente ficasse ali, mais limitado talvez seria a nossa vida. A gota d'água para mim, Takeshi, foi quando eu teve uma matéria, se eu não me engano, era histologia. Eu fazia fisioterapia ali na Plínio Leite. Teve uma matéria chamada histologia. E eu passei na matéria, na prova, escrita, né? A minha nota eu passei e reprovei por falta. Aí, meu irmão, e eu sou inquieto, né? Quando eu vejo uma injustiça, eu fico doido e eu vou atrás até do quinto dos infernos para poder, né? Aí eu fui parar na sala do reitor. O reitor virou para mim e falou assim: não posso fazer nada por você, porque o militar só tem abono em situação de guerra. Eu falei, meu irmão, mas eu tava trabalhando, tá? Eu vivia aquelas operações final de ano, Operação Saci, Operação Bumerangue, Operação da casa do caralho. Pode palavrão, não tem problema não, né? Depois ele faz um pi, palavrão é libertador. E aí eu repeti por falta. Aí eu falei, cara, minha vida vai ficar aqui, daqui a pouco então eu não vou sair dessa porra. Não vou ter feito nada do que eu me planejei. E aí entrou, somado a isso, a impulsividade, né? Também sempre fui muito impulsivo. Mas também a questão daquela fase de rebeldia, de rebeldia não, né? De assim, achar... Eu lembro que eu era muito... Você sempre tinha razão. Eu não acho que não vou errar em falar isso. Eu me achava muito arrogante, de certo modo. Muito arrogante em que sentido? Eu batia no peito e falava assim, eu sou foda aqui dentro, porque eu sempre fui desenrolado, você também foi, você sabe disso. Eu sou foda aqui, eu consegui aqui desenrolar bastante coisa e lá fora eu vou me dar bem pra caraca. Só que não foi bem assim, entendeu? Então, assim, eu saí meio que nesse contexto, entendeu? Um pouco de impulsividade, um pouco de arrogância, achando que lá dentro eu ia ficar perdendo tempo, que se eu era desenrolado lá dentro, eu ia ser desenrolado aqui fora. Só que eu passei uma fase pesada, muito pesada, assim, cara, de perder exatamente tudo. Tudo mesmo. Tem uma situação assim, acho que nem cheguei, a pessoa bem mais próxima de mim sabe disso. Aí vem tudo, né? Vem o vício, cigarro, bebida e tudo mais, porque eu lembro que eu perdi o sono, cara. Eu dormia era meia-noite, 1h da manhã, 2h, e acordava 5h, 4h30 e ficava andando o dia todo, porque eu já, tipo assim, minha vida não andava para frente, tinha acabado ali. E aí eu lembro que eu ficava mendigando 30 centavos da minha mãe, às vezes minha mãe, tadinha, morrendo de preocupação para eu comprar um cigarro varejo, porque o que me aliviava era o cigarro para poder aliviar todo esse sofrimento de ver minha vida no fundo do poço. E aí foi um momento que, foi o que eu te falo, tudo na nossa vida a gente colhe alguma coisa. Foi um momento importante que eu conheci a religião. Hoje... Eu creio que na religião a gente encontra, sim, um caminho de paz, mas não uma religião específica, A, B, C, X, Y, mas eu acho que cada pessoa ela encontra uma certa paz na religião naquela prática, que né? convém. Eu acho que a religião é muito importante, então eu creio que Deus, o universo, a energia... Ela contribui sim para cada pessoa ter uma religião específica para ela poder se sentir bem e conseguir sair, ter esse socorro. E na época, apesar de hoje eu gostar muito do Acurimba, mas eu já transitei em tudo, evangélico, católico, kardecismo, já transitei em tudo. Creio que Deus trabalha em todas as formas, em todas essas religiões, mas assim... O momento que eu tive socorro foi através do Evangelho. E foi ali que eu tenho certeza que eu tive encontro com Deus.
Aí, não entrar em mérito, aí de repente, daqui a pouco, um monte de gente vai entrar em um monte de questão, desviou, não sei o quê. Eu não saí do evangelho, não foi por uma questão de me decepcionar, ou com Nada pastor, disso, né? nada disso. Eu saí né, da prática consciente, creio no evangelho, creio que Deus trabalha ali dentro das igrejas, creio também no catolicismo, creio no umbandismo, creio no candomblessismo, creio no kardecismo, porque eu creio que Deus ele tem as suas multiformas de trabalhar. E assim, a religião é muito importante para o homem. Foi ela que me salvou, entende? E como me salva até hoje. Várias vezes eu me vejo indeciso e eu sei que Deus, de algum modo, usando alguém, usando algo, usando as energias, usando as entidades, usando os espíritos, ele acaba me orientando, me dando um certo direcionamento. Então, foi ali em 2009 que eu consegui sair do fundo do poço, conheci essa vida nova, comecei a reconstruir e outras religiões também me trouxeram muita vitória, muito recurso para eu conseguir chegar aonde eu cheguei. Então, assim, eu só tenho a agradecer a Deus, agradecer às religiões como um todo, à espiritualidade, porque sem ela a gente não é nada, a gente não vive. Isso que você está falando sobre religião, né? Eu sou um bandista, né? E você sabe também que eu já frequentei tudo, né? Sou católico, crismado, fiz catequese, fiz tudo. Minha mãe já foi budista, minha mãe já foi da Curimba, minha mãe já foi da Legião da Boa Vontade. Eu já fui até no Xoxonoei, você lembra o nome desse negócio? Então, assim... Xoxonoei, eu acho. Xoxonoei mesmo. Xoxonoei, na verdade, é a prática de um... Eu tava com minha esposa lá, aí o pessoal adorando sol, e eu tô lá, aí minha esposa, você conhece? Eu falei, não, vamos na vibe. Acompanha aí. O importante é sair daqui bem. Então, assim, inclusive eu converso muito isso em casa, né? Porque a minha esposa hoje ela é evangélica e eu sou um bandista. E eu tenho prazer em falar isso porque não há um conflito assim, eu sei que existe um conflito de práticas, né? Porque realmente, quando se trata do evangélico praticando a palavra de Deus, a missão dada que ele recebe ali, a gente chama de... as pessoas falam um chamado, né? Não é isso? Um chamado do irmão. Então, assim, na Umbanda é diferente, né? Mas o que eu prego, cara, o que eu falo é que se você tem um coração livre de maldade, se você tem um coração aberto a fazer a caridade, ajudar o próximo e praticar e estar em comunhão com Deus, meu irmão, não vai ser a nossa prática de religião que vai diferir a gente. Então, na Umbanda tem a imagem de Jesus Cristo lá, sim, né? Com os braços abertos, não acima tem? de tudo. Que aí no Candomblé chama de Oxalá, enfim. E aí, o que Jesus ensinou que é o mestre maior, né? E aí, no kardecismo, se eu estiver errado, vocês me perdoem, mas assim, entende-se que ele foi um dos espíritos mais evoluídos que já viveu na Terra. Mas o que Jesus sempre falou? Ama o próximo como a você mesmo e a Deus acima de qualquer coisa. Meu irmão, acho que é a coisa mais difícil que existe. É você amar o próximo inimigo como a você mesmo, como você mesmo se ama. Então, assim, eu acho que a religião, o que todas elas ensinam, você é um bandista, você sabe disso, ela, como você falou, sua esposa evangélica, ela sabe disso. Todas as religiões ensinam, a essência dela é o amor ao próximo, a caridade, é fazer o bem. Eu digo a boa intenção. Sim. Eu acho que é isso que é mais importante. Se você tiver... Nada é contra a boa intenção. Nada. Não existe nada contra a boa intenção. Se você for um cara com caráter e sempre tiver uma boa intenção em fazer algo pelo seu irmão, né? Eu digo irmão semelhante, é isso que importa. O resto, meu amigo, é só aquilo que a gente acha, porque a gente não tem certeza de nada nessa vida. De nada. E cada dia é um dia. Hoje eu não tenho religião. Como eu te falei, eu gosto... Eu sou... Você acredita em Deus, você está em comunhão com Deus. Eu gosto da Assembleia de Deus, aquele fogo todo. Eu gosto de estar na macumba, aquela gira pegando fogo também. Isso aí, eu gosto disso. Você quer falar com a pomba gira? Você quer falar aí, com minha esposa já gosta de ir no kardecismo ou então na batista, já com a coisa light. Eu já não tenho muita paciência para isso.
Eu gosto de tudo. Não, mas brincando, assim, eu acho que isso é muito importante, cara. É a boa intenção. Se você... E preconceito sobre religião, não tem divergência. Se você for analisar mesmo, não tem divergência, cara. E a gente só vai saber depois, quando sair desse plano aqui. Sim. E vai descobrir só lá. Não Agora, adianta você achar. De uma coisa eu tenho certeza, que aqui não acaba. Eu também. Não acaba. Eu também parto E a gente tem uma princípio. missão aqui. Exatamente. E essa questão de quando você fala que... porque não abandonei o evangelho. Não. Você não abandonou. Mas assim, eu acredito na missão. Eu acho que tudo na vida... eu sempre falo isso. A gente nasce aqui e a gente vai chegar aqui, vai falecer aqui. Vai morrer. Sim. A carne, ela tem um tempo estimado na Terra. Né? Você tem um período para passar por aqui. Sim. E nesse período você vai ter provações. Nesse período você vai ter o livre-arbítrio de fazer escolhas. E essas escolhas é que vão te fazer você sofrer pouco ou sofrer muito. Sim. Ou não sofrer. Isso tem uma missão também. Isso é uma missão. Então, assim, isso são fases da sua vida. Você viveu uma fase no Evangelho. Você viveu uma fase no Umbanda, ou seja lá o que for. Eu encontro com os irmãos até hoje, da paz do Senhor, a paz do Senhor. Sim, um abraço. A paz do Senhor, deu todo mundo. Pois cara. Não tem. Exatamente. Essa parte de religião, cara. Quem conta com axé, eu dou axé. Axé, tá tudo certo. Tá tudo certo. Quer botar meu nome na oração, bota. Anota aí. Eu peço todo mundo. Se é católico, eu falo. Eu peço a vida a todo reza mundo, por irmão. mim, não esquece cara, não. A gente tem que partir do princípio do seguinte. Já tá difícil a gente sem inimigo e pedindo oração. Imagina com inimigo e sem oração. Eu sempre pesquisei também. É uma coisa que me atrai muito também a espiritualidade. E, inclusive, o meu TCC da conclusão de curso da enfermagem foi sobre a espiritualidade no cuidado em saúde. E é muito engraçado, cara, porque quando eu tô com os pacientes, né, eu trabalho como enfermeiro, como te falei, né, trabalho no resgate também, no SAMU. Quando eu tô com os pacientes, eu tento ter uma certa sensibilidade de entender que a religião para aquele paciente é importante, a religião dele. Vou te contar um exemplo rápido aqui que aconteceu aqui em São Gonçalo, inclusive. Eu fui no atendimento numa mulher com câncer na casa dela e ela já estava no portão já esperando para eu poder levá-la ao hospital. Aí não, calma aí, eu trabalhava no SAMU aqui em São Gonçalo. Você fazia tipo uma triagem, né? Isso ali ainda? Ou não? Não. Acionado para socorrer alguém em casa, né? O chamado foi esse, uma paciente com dor e a gente foi à casa da paciente para poder fazer o atendimento. Normalmente quando você chega no atendimento, o paciente está dentro da casa dele, você vai lá, vai ver qual é a demanda do atendimento, regula com o médico da central e aí esse médico ele vai te direcionar, né, de acordo com as informações que você vai passar, ele vai falar assim, não, vamos levar esse paciente para o hospital, então não vamos fazer uma medicação, orientar e esperar em casa. A conduta é essa. Nessa paciente, ela já estava à frente da casa dela, em pé, já com a bolsinha dela, para ir para o hospital. Tá pronto, de mala pronta. De mala pronta. Aí eu cheguei assim e falei, o que houve? Quem é a paciente? Não, sou eu. A gente já vai para o hospital porque eu já faço tratamento lá no INCA. Eu falei, calma, vamos voltar. Deixa eu atender a senhora. Aí depois a gente vê o que vai fazer, tudo bem? Tá bom, vamos voltar. Aí voltamos para o interior da casa dela. Aí lá na casa dela eu comecei a atender e eu vi que ela é uma paciente que ela estava em tratamento paliativo, que não tinha mais recurso terapêutico para cura. Porque as pessoas confundem muito tratamento paliativo como não tem mais o que fazer. Não é isso. Tratamento paliativo não tem mais o que fazer. Ela tinha uma doença. Ali, né? Existe todo um processo. Eu até costumo dizer, cara, que assim, a gente vive num tratamento paliativo. Qual é o objetivo do tratamento paliativo? É gerar conforto, qualidade mínima possível de vida até o máximo de vida possível, né? Eu penso assim, o tratamento paliativo é gerar conforto, qualidade de vida pelo maior tempo possível, ponto. A gente não vive um tratamento paliativo? Não. A gente busca qualidade de vida, conforto pelo maior tempo possível, né? Então eu penso desse modo. Quanto mais longo, melhor. Então ela não tinha mais cura, ela não tinha proposta terapêutica para a cura da doença dela, que era um câncer. E aí a gente conversando, não sei o que, ela estava com muita dor, porque o tumor, dependendo do local, dependendo do tamanho, dependendo de 1000 fatores, o tumor dói muito. E ela já estava em metástase, né? O tumor espalhado pelo corpo.
E aí eu virei para ela e falei assim, a senhora tá sentindo o quê? Ah, tô sentindo isso, tá desconfortável. Você via que, assim, é algo que eu não consigo te explicar, é espiritual. Aí eu virei para ela e falei assim, qual a sua religião? Aí ela, eu sou católica. A senhora quer fazer uma oração comigo? Aí ela, eu quero. Aí começamos a rezar o Pai Nosso, Ave Maria, o Anjo da Guarda, começamos a conversar e a rezar. E aí eu comecei a sugerir a ela outras formas dela poder distrair a cabeça, porque ela, além da dor, tinha muito da ociosidade, da questão de ficar o tempo todo pensando na morte, que estava próxima, ela tinha ciência disso. E aí passou a dor. Eu não fiz um remédio nela. Passou a dor. Ela, eu tô me sentindo melhor. Eu falei, que bom. Aí ela, pô, muito obrigado, agradeceu, as filhas dela agradeceram muito. E eu fui embora. Passou um tempo, eu encontrei com uma colega, hoje a enfermeira, a Geise, posso até falar o nome dela, ela era chefe lá no SAMU, na Central, em Niterói. Ela foi durante um projeto que a gente fez lá, de multiplicador, ela falou assim, eu queria dar um depoimento. É sobre o Renan. Eu falei, não entendi nada, né? Do nada, assim? Do nada, assim. Aí ela, Renan, você fez um atendimento numa casa assim, contou a história dessa senhora que eu acabei de te contar. Eu, sim, ela. Então, ela era minha cunhada. Ela faleceu no outro dia. Caraca, aí eu falei assim, aí na minha cabeça, involuntariamente, eu falei assim, coisa de culpa, cara, né? fiz merda? Porra, deu merda? Eu pensando, né? Ela faleceu no outro dia e eu queria te agradecer muito. Eu tava aguardando para te contar isso no momento oportuno. Aí eu, mas como assim ela? Eu já sei até que você vai falar. Então, depois de ela ter descoberto a metástase, depois que ela descobriu o tratamento dela, que era paliação, ela falou que foi a melhor noite que ela já tinha passado na vida dela. As filhas dela ficaram emocionadíssimas, porque elas nunca viram a mãe dela com tanta paz. E ela morreu numa paz gigantesca. E aquilo ali, eu falei assim... E aí ela achou que eu era católico, porque eu rezava... E eu rezava com muita fé, porque eu tenho fé nas religiões. E eu acho que o profissional de saúde não precisa ter a mesma fé que eu tenho. Mas ele tem que respeitar, porque ele vai se encontrar com um paciente candomblessista, ateu... Você vai se encontrar... E até a própria ateu você tem condições de praticar a espiritualidade. E ali, cara... Eu senti uma gratidão por Deus tremenda, por ser um instrumento... Porque eu consegui transmitir para ela a paz no momento que ela mais precisava, que era o momento da transição dela da vida para o pós-vida. Ou seja, né? Você está... Na verdade, a gente quando é espírita é foda, né? Você está falando, eu estou tudo arrepiado aqui, e eu consigo, de certa forma, entender um pouco melhor que talvez algumas pessoas que estejam assistindo o podcast vão entender. Na verdade, a gente volta lá atrás, né? Onde cada um tem uma missão, cada um tem um dever. E naquele momento, meu irmão, a sua missão era aquela. Exatamente. Era fazer com que aquela senhora fizesse essa transição e respirasse de verdade, respirasse o oxigênio e falasse assim, pronto, agora eu estou pronta para poder descansar. Eu chego ficando, meu irmão, estou todo arrepiado. E por isso que eu não consegui, e assim, não tenho problema nenhum com isso, eu não consegui ficar em uma religião. Porque eu tô falando de mim, da minha necessidade, do meu entendimento sobre a missão que Deus me deu. Para mim, as religiões, eu preciso conseguir transitar de uma forma muito livre dentro delas. Porque eu preciso alcançar esse meu objetivo maior, que é cuidar das pessoas, que foi o dom que Deus me deu. Entende? Então, assim, por isso que eu sou muito tranquilo em relação à questão de religião, de não ter uma religião. Cara, de ser a favor de todas elas. Sabe o que eu acredito? Que, principalmente nessa sua jornada, que daqui a um ano vai ser uma nova jornada. Sim, sim. Né? A medicina, cara, né? Você sabe, eu sou propagandista, eu trabalho com medicamento, eu sou da indústria farmacêutica e eu visito o médico todos os dias. E, a gente entende que a medicina, a importância do médico na vida da sociedade é absurda. E você que está pronto. E livre de preconceito. E livre de preconceito. E o médico hoje, ele não tem que estar pronto só dentro da especialidade dele. E eu não sou médico, tá, gente? Eu não sou especialista, mas isso é o que eu acho. O médico hoje ele tem que estar pronto de forma psicológica para lidar com a situação.
espiritual. Hoje a gente já tem nas faculdades, né, pelo menos onde eu estudo, tem já matéria até como... Eu sei que optativa tem, mas na minha, na faculdade onde eu estudo... Na sua grade, a gente, na minha grade, tem obrigatória a disciplina de espiritualidade. Sério, ela cara? tem, Qual é a faculdade que você... FAMESC, lá em Bom Jesus estava voando. É longe, né? E é outro perrengue, né? Porque se não fosse minha família, cara... esse apoio da família. Meu irmão, você não tem A gente vai noção. chegar nessa etapa. Deixa eu só colocar uma... Porque o que acontece, galera? É tanto tempo que eu não vejo esse cara. Muita história. E o próprio podcast Perrengue, né? Ó, galera, olha só. Deixa eu... Um pause. Prestem atenção. Inscrevam-se no canal. Curtam o nosso podcast. E ativem o sininho. Tá? Por favor, faz isso aí. Né? Só história boa, só questões... Olha que podcast maravilhoso. Olha que história de vida. Né? É tanta coisa boa que eu ainda não consegui nem explicar para vocês por que esse cara tem essa cicatriz na cara aí, ó, no rosto. Eu vou explicar isso agora, tá? Galera, eu não posso deixar de agradecer o Carburger. Tá vendo aqui? Galera, melhor lanche de São Gonçalo. Não tem Top. melhor. Não tem melhor, tá? Um lanche top e entrega em São Gonçalo e regiões. Tá? Então, hoje o Carburger é um parceiro. Tá? Olha que copo bacana que mandaram pra gente, o Adriano. Agradecer o Adriano aí. O Adriano é gente finíssima, gente boa, um cara de só somar, um cara que, né, contribuiu, né, nessa nossa fase de criação de podcast. Hoje já é um sucesso, porém é o cara que se disponibilizou a sempre estar ajudando. Então, Adriano, irmão, obrigado, tá? Muito obrigado, muito sucesso. Né, ao Carburger, tá aqui o Instagram, ó, galera, @Carburger Oficial, sigam lá e peçam o melhor lanche de São Gonçalo, vocês vão gostar, tá? Cara, eu já bebi quase tudo aqui já e Já tá no final. E o copo, cara, isso aqui não é de bobeira não, aqui, ó, é copo rígido mesmo, não é aquele lengo-lengo não, né? Tá? Então, obrigado aí, Adriano, tamo junto, Carburger, valeu. Então, parceiro, voltando à nossa história, esse cara, ele se alistou, né? E a gente se encontrou no 26, no nosso recrutamento. Né? E, por sinal, a gente ficou na mesma companhia, né? Na terceira companhia. E você me deu um apoio danado, né? Porque a gente, como eu te falei, né? Eu vim de uma família que não tinha muita grana. E eu precisava ficar lá na casa dos seus pais, lá em Oswaldo Cruz. Na Pedro Oswaldo Cruz, lembra? Pra poder, que todo dia tinha que ir lá fazer um teste, alguma parada. Tu lembra aquele apartamento? O apartamento só tinha... Era uma kitnet naquilo, tu lembra? Lembra? Era uma sala... Eu dormia na sala lá, todo mundo chão, junto. no colchão, todo mundo junto. Cara. Quando a gente tem um objetivo, quando a gente tem um querer, um foco, meu irmão, não adianta... Pode chover canivete. A gente vai passar ali se machucando... As cicatrizes curando, fechando e ileso. Ileso, irmão. Porque a gente está pré-determinado, está focado. E aí, galera, eu sempre fui um cara muito vibrador. E ele sabe disso. Eu sempre fui um cara muito vibrador. Então, pô, meu irmão, eu tinha uma energia absurda também. E eu quero Duracell, né? Mas o apelido dele era... Eu já vou falar para vocês sobre esse apelido. Aí, eu lembro que tinha uma instrução de combate à baioneta, se eu não me engano. Não sei se era montagem e manutenção. Não, era combate era uma pista que a gente fazia uma progressão com armamento, com fuzil, né? E aí você tinha que lutar com o boneco. Quando a gente chamava, como é que era o João? Como é que era? Nem lembro. Eu esqueci o nome, cara. Só que, meu irmão, nessa pista de combate, fizeram uma parada muito louca. Botaram um boneco fardado, cheio de terra dentro e pendurado na árvore. Quando você vinha progredindo, você vinha, aí você fazia o combate à baioneta, aquela coisa toda, aí tu fazia o disparo de festim. Isso. De festim. E, meu irmão, só que é uma pista e tu vai passando dentro d'água, nem vai te dando porrada, né? Água soltando fumaça de frio. Água soltando fumaça de frio, meu irmão. Aí, doideira. E aí, o que aconteceu, meu irmão? Eu, agitadão, fazendo a pista e tal, soltaram um João Bobo de não sei quantos quilos, irmão. Um boneco fardado cheio de terra. Eu, malandramente, o que eu fiz? Fui esquivar e fiz um rolamento com fuzil. Só que quando eu fiz o rolamento, eu acertei meu olho aqui numa Starca Punch. Starca Punch, né?
Estaca-panja. Estaca-panja, né? Eu acho que é isso. No chão, no solo. Meu irmão, eu abri aqui Aqui é a minha sobrancelha. O que aconteceu? Fui pra saúde. E por eu ser um cara que vibrava muito, queria muito ali naquela formação, meu irmão, me deram um ponto e de sacanagem, a companhia de saúde lá na CCAP, me enrolaram na minha cabeça igual a múmia. Tu lembra disso? Lembro. Eu tava fardado, né? A gente pé preto. E a galera não acreditou. Eu voltei, meu irmão. Falei, não, vou voltar. Mano, que isso? Meu irmão, eu tomei aqui, foram acho que 9 pontos aqui no supercílio, aqui do lado da sobrancelha. Tá marcado até hoje. E eu voltando assim, ó, saltitando igual um retardado, meu irmão. E deu o Paiva querendo, pô, queria eu. E o Paiva, aconchebrão dormia com a coberta. Dormia com a coberta. Meu irmão, e eu cheguei lá, nego, caralho, amor, japonês maluco, a múmia. Parei do lado desse cara. Esse cara começou a me zoar, ri pra caramba. Juro que foi sem querer, galera. Não sei o que foi que aconteceu. Que eu tava com o meu fuzil pendurado. E esse cara abaixou. Você levantou na hora. Eu levantei na hora, o fuzil ele abaixou. Eu acho que foi a coronha do fuzil. Não, foi a ponta mesmo. O quebra-chama ali? Foi o quebra-chama. O quebra-chama acertou a cabeça. Pô, né? Cara, esse cara cortou no mesmo lugar que eu. No mesmo eu dia. já zoava, já. No mesmo dia. Aí foi isso. Aí, meu irmão, aí foi um dos perrengues que a gente passou junto aí na nossa formação. Mas foi um momento de muita construção de firmeza ali. Que eu falo, cara. Eu falo que todo homem. Claro que eu respeito aos que não têm aptidão para isso, né? Mas todo homem deveria, meu irmão, sim, servir ali no batalhão operacional, que aquilo ali, cara, aquilo te traz, te cria raízes, te dá força, e mesmo a gente sendo aloprado, né? Teve uma fase que me botaram outro apelido, né? Que eu ficava barbudo, descaralhado. E já não queria mais nada, né? Vieira lixo. Vieira lixo. Isso aí foi o pessoal de saúde. Não quer mais nada, mas cara, tô aguentando macho aqui. Tu foi pro... Nós concluímos o CFC, o curso de soldado junto, né? No CFC, eu quis ir pra saúde. Eu lembro que o Capitão Veiga... Falou porque você era de comunicações. O capitão... Eu era da seção de operação. Né, auxiliar da seção de operação. Eu era o faz tudo lá. Meu irmão, eu fazia projeção de carta, de Google. Você era um protegido, não tirava nem serviço, né? Não tirava. Eu só não tirava serviço de soldado da guarda. Né? Mas eu tava na escala da companhia. Mas assim, eu ralava, cara. Eu saía do batalhão 5 horas da tarde e eu ficava no batalhão até 2 horas da manhã. Eu lembro porque começou isso. Você digitava igual um... Não, eu sou datilógrafo, Porra, japonês não gosta nem pra pro teclado. E na época, assim, o computador era o começo. Era o começo, né? A gente não tinha muito acesso ao computador. Internet era aquela discada. Discada ainda. E assim, eu sou datilógrafo, então eu fiz um curso na FIA. Minha mãe fala assim, mente vazia é... Oficina do cão. Sai do Clelenance e vai fazer curso. Aí eu ia pra FIA, fazer curso de datilografia. Então eu cheguei lá, sabe, você mexer no computador? Eu falei, não sou técnico em processamento de dados. É mesmo? Então, eu sou... mas você digita também? Eu falei, eu sou datilógrafo. Vai passar a gente de ação, tu lembra? Vai passar a gente de ação. Aí quando os caras viram digitando assim... Trabalhou com o Peixoto. Jaime. O Prec, né? Tu lembra? Lembro. O cara era brabo, gente boa. Aí, meu irmão, foram acontecendo algumas coisas e tal. Aí eu fui pra terceira sessão. Aí eu cheguei pro capitão, na época, o capitão Veiga, e falei assim: pô, capitão, eu quero fazer o CFC. Aí ele, muito bem. CFC de quê? Aí eu, saúde. Aí ele, tá de sacanagem. Saúde, nada. Ou você vai ser infante, ou você vai ser de comunicação. Não. Vai fazer CFC de 1174, vai ser meu rádio operador. Porque, meu irmão, assim, a gente era temporário, mas eu vivi um momento no Exército, mesmo sendo temporário, que eu produzia muito bem na sessão. Eu chegava a ter eu tive uma carteira para cuidar como fosse um cara de carreira. Sim, eu lembro. Então assim, eu me senti, isso foi bom para mim. Eu aprendi, eu me senti valorizado, aquilo me trouxe motivação de continuar. A gente teve muita responsabilidade, muito novo, né? A responsabilidade mesmo grande. Temporário, sim, e muito novo, né? Sim. Isso traz pra gente um certo crescimento. Traz. Alguns erros também, né? Isso é normal. Que a gente comete lá e é complicado, né? É perrengue total. E aí foi construída essa história entre eu e esse cara. Começou ali, né? No campo, na formação.
Aí depois esse cara fez o curso de saúde, eu fiz o curso do 1174 na Ciacom. E aí esse cara veio ser sargento temporário. E aí a gente... Me cobrava continência. Aí, calma, cadê minha continência? Isso é uma parada maneira, cara. Assim, até que você falou aí agora, que uma coisa que eu tenho consciência que eu nunca fui foi um cara babaca em relação a isso. Porque eu lembro que isso na minha vida parece que até hoje. Hoje, por exemplo, eu escuto assim, muitos amigos que são enfermeiros, colegas meus, falam assim... Quando você virar médico... Quando você virar médico, você não vai mais nem dar ideia pra gente, você vai passar, não sei o quê. Eu falei assim, velho, olha só, não sou assim... Isso não fala brincando às vezes, não, fala até sério. Eu falei, cara, não sou assim, você vai ver só. Aí eu falei assim, cara, eu fui soldado do exército. Quando eu virei cabo, eu cheguei a virar cabo um período ali curto, né? Que eu fiquei como aluno logo em seguida. Você foi rápido, né? Eu virei cabo, eu continuei do mesmo jeito, eu virei sargento, continuei do mesmo jeito. Sempre fui um cara, sempre fui cri-cri com algumas coisas, né? Sempre muito chato. Então, deixa eu falar sobre isso rapidinho. Mas sempre fui um cara humano. Correto e humano. Eu sempre me importei com um colega. Então, assim, e não é diferente da minha vida. Eu hoje, eu acho que eu não levo nada daqui, irmão. Eu só vou levar daqui o que eu fizer. Então, a minha missão hoje é cuidar da minha família, tentar ser um exemplo para meus filhos e tentar ser a melhor pessoa que eu consigo ser. É só isso. Eu só quero que chegue lá em cima, ou lá, sei lá... A benção lá no céu, no paraíso, ou no hospital espiritual, sei lá onde for. Que eu quero que alguém, que o cara que manda mais, né? Deus, Jesus, sei lá, que ele fala assim, pô, aí, valeu a pena, hein? Você fez o que eu queria que você fizesse. É só isso que eu quero. Mais nada aqui, mais nada leva daqui. Sem ter que provar nada pra ninguém. Não, só quero depois morrer e falar assim, aquele filho da puta era maneiro, entendeu? Porra, sacanagem, podia ficar mais um pouquinho aqui, isso. Eu quero demorar pra te enterrar, cara. Eu quero fazer mais 50 anos de formado junto aí, 100 anos. O tempo certo vai ser. O tempo certo. Quando ele fala que ele é cri-cri, o que acontece? Quando a pessoa é correta e você começa a ver muita coisa errada, aquilo... Tem pessoas que conseguem lidar com isso. Tem pessoas que conseguem ser omissas, né? E não era o nosso caso. Só que não era o nosso caso em que forma? Eu era mais contido em relação a isso aí. Por exemplo, eu vi uma parada errada assim, eu fazia a minha parte, ficava puto, meu irmão ficava puto. Tinha situações, cara, eu não vou falar o nome do nosso colega, porque eu acho chato falar, antiético. Mas tinha um camarada que a gente, para ir pro rancho, pra gente almoçar, a gente ficava no Canguru. Tu lembra? Canguru na fila, pra entrar no rancho, em frente ao rancho. E o cara, 10-0, 1, 2, pagando Canguru, pra gente almoçar. Né? Muitas pessoas vão achar que aquilo é uma humilhação. Pra gente não. Pra gente aquilo foi um aprendizado. Né? Pra dar valor. Ali a gente deu valor à comida também. Não que a gente não desse. O lanche mais gostoso é o mate amariola. Mate amariola. E alimentava, irmão. Pra caraca. Como é que pode? E o sopão? O sopão. Alimentava. Então, esses princípios ali de você falar assim, cara... porque eles te ensinam, né? Essa escola te ensina um companheirismo. Porque não adianta você estar bem e a sua tropa não estar bem. Eles te ensinam. Não adianta você estar bem e a sua família, a sua esposa não estar bem. O que adianta... Vou te dar um exemplo bem fora do que a gente está conversando. O que adianta você comprar um carro zero hoje e na sua casa não ter geladeira? Então é sobre isso. Então eles forçam uma conduta de união. Só que isso é complicado. É complicado quando a gente fala a mesma língua, a mesma cultura, o mesmo nível de raciocínio, a gente vai partir junto. Como você falou aquela história, vamos embora, meu, essa é tua. E não existe uma disputa ali para ser o melhor. Existe uma disputa para você conquistar o seu objetivo e eu conquistar o meu também. Vamos embora, irmão, vamos junto. Então, quando a gente começa a conviver num ambiente que pessoas... E eu falei isso no outro podcast. São pessoas de outras regiões, pessoas que não teve a capacidade de ter pais, mães, né, que para ensinar. E ali as pessoas passam a ser egoístas. Então, eu parti... Aconteceu o seguinte... Eu tava numa situação dessa aí de Canguru para ir pro rancho e tal. E aí eles falavam assim, vai, né? Do nada ele vai. E só tinha uma porta. Eu lembro, tu caiu, não foi? Não, eu saí, quase que eu quebrei porta do rancho, quase que quebrei tudo. E só tinha uma porta para passar. E a porta era de alumínio e de vidro. Se você batesse naquela porta, tu quebrava. Aí um coleguinha
Meu irmão, me deu uma cotovelada, sendo perpétuo igual a minha, me deu uma cotovelada e me empurrou pra cima da porta porque ele queria passar na frente. Meu irmão, chegou dentro do rancho, o cara, ele tinha um prato desse tamanho aqui, ó. Ah, eu lembro. A gente não precisa falar nome. Uhum. O camarada... Falou do aqui, prato, ó, eu lembrei. o camarada aqui, ó, foi orar pra comer. Meu irmão, eu passei por ele e empurrei a cabeça dentro do prato de comida. Não aguentei. Pô, como é que pode o cara pra adentrar, né, ao rancho, o cara dando cotovelada, fazendo aquela coisa toda, assim, e na hora de comer o cara orar. Mas é o que eu penso assim, cara. Até uma parada assim, a maturidade que traz isso, né? O exército é um local... O exército é um local que, infelizmente, a sociedade que nunca pisou lá tem um pensamento completamente equivocado do que é o exército. O exército é o local que mais dá oportunidade ao pobre de ter uma ascensão, mais oportunidade ao negro de ter uma ascensão, entendeu? Hoje está dando um monte de oportunidade à mulher de ter uma ascensão. Então, assim, pessoas que... Às vezes, cara, veio de miséria mesmo, de passar fome. Como eu te falei, eu passei necessidade, assim, um aperto. Teve situação de só ter arroz para eu comer em casa, entendeu? Isso na minha infância. Meu pai ralando pra caramba, minha mãe também. Mas não dava conta. Teve momentos, foi raros, mas teve. Mas tinha gente que não tinha o que comer, irmão. Sim, a gente ia sabe. pro exército, e aí essa questão, hoje a maturidade me faz interpretar o seguinte: esse tipo de cara... Às vezes é um cara que passou por isso. Então aquela comida ali pra ele era coisa pra caraca, não, meu irmão. era coisa assim, mais ele sagrada. achava, era o momento mais sagrado. Exatamente, entendeu? Era o momento mais sagrado. E às vezes assim, é quase que uma questão de sobrevivência, sacou? Entendi. Então assim, eu acho que assim, tem as suas questões, a gente fica revoltado com a questão algumas coisas eu fiquei puto. Do exército e tudo mais, mas cara, a caserna, né, o exército é um local aonde hoje eu vejo que dá mais oportunidade às pessoas mais humildes. É muita gente que tem ascensão. Se você for parar para pensar, irmão, hoje o sargento, o praça, a maioria dele é negro. A maioria dele veio de uma família pobre. Se você parar para pensar, pelo menos os sargentos da época que eu conheci, os caras que... Juruna, meu irmão, os caras, se você olhar para a família dele lá atrás, no comecinho, era cara muito humilde. Então, assim, hoje esse cara teve um salário de 8, 9 mil, um subtenente, o cara nunca ia ganhar salário na vida dele. Não porque ele não merecesse ou que ele não teria oportunidade. Porque teria oportunidade, coisa que o exército deu. Sim. Então, todas as maluquices que a gente fez quando era mais novo, de não querer participar de algumas provas, por exemplo, eu quero essa porra não sei o quê, eu quero sair fora do exército. Hoje eu tento passar isso pra molecada mais nova, eu falo assim, cara, segura a onda. Abraça. Sai daqui, mas tenta usar isso aqui para você conseguir outra coisa. Sai pronto. Tem uma escada, entendeu? Usa isso como degrau. Então, assim, eu tento usar os meus erros quando eu tenho oportunidade de encontrar alguém que está nesse período de puto, com o exército, tá tirando serviço um por um. Fala assim, irmão, aqui fora é pior. Então segura essa parada aí, aproveita a oportunidade. Se profissionaliza. Você tem casa para morar, né? Porque o exército te dá a oportunidade de você dormir lá. Você tem comida para comer, o exército dá a oportunidade de comida prontinha lá, né? Não é você que faz, você tem que limpar seu prato, mas não é você que faz, você tá lá prontinha para ti. Então assim, aproveita essa oportunidade, cara, e tenta galgar um degrau, porque aqui fora é pior. Então assim, é outra missão que eu e você tem. A gente que passou por lá, a gente que cometeu erros, de orientar a molecada que está entrando e falar assim, o exército não é esse demônio que você acha, não. Você tá puto que tem um monte de gente te mandando. Mas, cara, é um lugar que vai te dar oportunidade. Quantos amigos nossos lá que entraram como soldados, fizeram prova para ESA, depois viraram sargento, conseguiram... A gente tem amigo, eu não vou falar o nome porque eu não sei até quando ele gostaria que falasse o nome dele. Um amigo nosso, da nossa turma, entrou lá com a gente ganhando R$150 por mês. Num saquinho de doce? E hoje o cara é policial federal. Pois é. Né? Então, assim, é um cara que tem o nosso convívio. O cara sempre foi focado também. É um exemplo a se seguir. Sim. É um cara que tem eu tenho uma admiração por ele também enorme. Sempre foi muito nosso amigo. Sempre foi aquele cara... Sempre foi o cara da paz. Né? O cara do conselho. Enfim... Cara, esse podcast aqui, de verdade, ele precisa de um segundo tempo, cara. Muita história, né? Que tem muita história. E eu vou compactuar com o que o Renan falou sobre a gente ser grato ao exército.
né? Eu falo que eu sou muito agradecido ao Douglas profissional, o que a escola do Exército me ensinou. Mas o que eu guardo hoje, um pouco de insatisfação, é o reconhecimento aqui fora que nós não temos. Né? Por exemplo, graças a Deus, a gente tem profissão hoje, né? A gente conseguiu galgar, procurar usar realmente o Exército como trampolim. Você teve oportunidade, eu tive oportunidade, graças a Deus. Graças ao Exército, hoje eu estou aqui, na indústria farmacêutica, porque eu tenho que agradecer esse cara, hoje o Coronel Amaral Peixoto, na época, Capitão Amaral Peixoto, Major Amaral Peixoto, que trabalhei com esse cara há muito tempo, e graças a ele, hoje eu estou aqui. Né? É claro que houve a indicação, tem o meu mérito, né? Porque não adianta você ser indicado e você não ter mérito. Com certeza. Aliás, quando a pessoa te indica, você tem que dar orgulho da pessoa. Aproveitou a oportunidade. Você tem que falar assim, meu irmão, a sua responsabilidade é pior. Você fala assim, meu irmão, a todo tempo eu tenho um agradecimento com esse cara. E qual agradecimento? É fazer com que ele se orgulhe de ter me indicado. Quer ver uma parada bacana que o Exército ensinou pra gente? Não sei se você usa isso, eu uso isso até hoje. Quando eu tô na merda, já quase assim, não aguentando mais, o que a gente fala? Seria bom... Não, falta mais quanto? Falta mais 20%. Tem os 20% de PQD. Ou se não ainda tem aquela assim, é bom porque é ruim, seria melhor se fosse pior. Tu lembra disso? Então, galera, a gente tem muita história, a gente tem muito conteúdo. Eu prometo a vocês que o Renan vai voltar aqui pra gente dar continuidade nesse bate-papo, né? E, cara, realmente esse cara tem Aliás, eu não posso deixar de tocar nesse assunto. Né? Então você passou pelas fileiras do Exército, se formou enfermeiro. Sim. E só conta pra gente como é que foi essa questão da medicina, como é que se iniciou, como é que foi essa oportunidade, que isso também a galera quer saber. É uma maluquice. Com as minhas insatisfações, né? Sempre, de às vezes... Hoje, a mesma coisa que você vê pelo Exército, você trabalha na área de saúde de certo modo, você também sabe disso. A enfermagem não tem o valor que deveria ter, né? Você sabe disso. Até do valor financeiro mesmo, do reconhecimento financeiro, que isso é importante. E eu tinha a minha vontade, né? Sempre foi. Enfermagem eu caí de paraquedas igual eu caí no Exército. Hoje, o que eu tenho também, eu agradeço tudo à enfermagem. Não conseguiria hoje... ser médico se não fosse enfermagem. Então, eu jamais vou deixar de ser enfermeiro, jamais vou deixar de ser técnico de enfermagem. Mas eu muito insatisfeito com as condições que deveriam serem dadas ao enfermeiro, eu procurei sair da área da saúde. Porque já estava assim... A pandemia, para mim, foi assim... Não, agora a gente vai ser reconhecido como merece. E não foi isso que aconteceu. Quem estava inserido já via que lá desde o começo da pandemia a gente não estava sendo reconhecido como deveria ser. E aí eu fui fazer direito, velho. Do nada. Do nada. Eu falei, vou sair... E tem a ver também com uma questão também da minha questão familiar, que não tem como a gente entrar agora, que não tem tempo. Mas tem muito a ver também com a questão da minha vida com a minha esposa, com o meu filho mais velho. Aí eu quis ir para a área jurídica por uma demanda também relacionada a isso. Falei, vou fazer justiça. É a lance que você falou. Quer fazer justiça, vou fazer direito. E vou fazer direito, botei isso na minha cabeça. Um amigo meu, o Wilber, que vai ser médico agora também, chegou e falou assim, porra de direito é esse, Renan? Aí eu falei, cara, quero sair da área de saúde, cara. Vou fazer direito, que eu acho que eu vou me dar melhor. Aí ele, que direito, cara? Tá aberto lá a inscrição para a faculdade, faz essa porra aí. Falei, cara, mas eu não tenho dinheiro, maluco. Não tenho nem condições de fazer. É caro, né? Aí ele, irmão, no final dá tudo certo. Vai lá, faz essa porra aí e vê. Aí acabei que eu consegui passar. No vestibular, né? Consegui o dinheiro catando um cadinho de cada um, pedindo ajuda a amigos, a familiares, cada um contribuiu. Eu consegui pagar a primeira mensalidade. A segunda já não tinha mais dinheiro. E aí, meu irmão, eu falei, cara, eu já tinha desistido de fazer a faculdade por conta das coisas. Eu paguei o primeiro mês, o segundo já. Mó perrengue, não tinha dinheiro pra pagar a segunda. Eu falei, ferrou, meu irmão. Aí eu falei, foda-se, já tô aqui, vou estudar. O semestre não tem como eu vou terminar o semestre que vem eu vou ver o que eu faço. Aí no semestre que veio pra renovar, tinha que pagar o que tava atrasado, paguei no cartão, uma loucura e é outra história.
E aí foi assim, cara. Um amigo que me trouxe de volta pra isso. Na verdade, Cara, eu já tinha desistido, entendeu? Tu lembra? Então, uma vez que eu te liguei e tal, eu falei, aí você falou assim, não, que eu tô fazendo medicina. Eu falei, pô, meu irmão, top, pô, que bom, cara, não sei o quê. Aí você falou, só tem um problema. Aí eu falei assim, qual o problema? Você falou, pô, eu estudo 6 meses e fico 6 meses parcelando o que eu tenho que pagar. Exatamente. Meu irmão, malabarismo gigantesco. É Deus, porque Não, não tem só como. Deus, porque se você Só pegar Deus. no papel e botar... Não tem como, velho. Não tem como você fechar a conta. Tem, A tem, conta não tem fecha. amigos que ajudaram, sim, é óbvio. Principalmente o que eu te falei. Teve Lembra da amigo... rifinha? Da rifa? Rifa. Eu fiz de tudo, velho. Rifa, tudo. Só não me prostitui. Eu tenho uma reclamação dessa rifa. Eu comprei uns 10 números dessa rifa. E eu não vi esse sorteio. Só pra me ajudar. Pessoal, ó, só agradecer a esse cara, né? E vocês... Quando o cara tem conteúdo, é outra coisa. Infelizmente, né, a gente não consegue falar tudo, né? Detalhar tudo, porque são muitas coisas vividas. Mas eu prometo para vocês que a gente vai ter aí um segundo tempo aí com o Renan, né? O famoso aí Vieira Silva, tá bom? Meu irmão, ó, gratidão. Obrigado por você ser esse homem, esse cara obrigado forte você pelo convite de vida. aí. E Tamo prazer junto. todo meu ter vindo, você estar aqui presente aí no nosso Tamo podcast. junto aí. Galera, Uma não honra. esqueçam de inscrevam-se, curtam e ativem o sino, tá bom? Vambora. Podcast Perrengue ao Vivo.